Aqui no capítulo 19 de Mateus, no verso 4 ao verso 6, diz assim, a respeito de Abel. Aqui é Cristo falando, ele diz assim: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Em Lucas, no capítulo 11, no verso 50, a gente lê assim: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Então aqui Cristo ele usa, né, o relato do assassinato de Abel, né, como algo real que aconteceu nessa conversa aqui com os fariseus, certo? Lembrando que lá no início Abel ele foi assassinado pelo seu irmão, certo? Avançando mais um pouco, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, a Bíblia diz assim, olha, aqui o autor de Hebreus fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então aqui o autor de Hebreus ele usa, né, o relato de Abel, onde ele foi oferecer o sacrifício para Deus e o seu sacrifício foi aceito, né, ao contrário do sacrifício do seu irmão, que não foi aceito. E aqui no capítulo 12 de Hebreus, no verso 24, diz assim, ó: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então aqui o autor mostra que o sangue de Cristo, né, ele reclama muito mais pela nossa salvação, né, pela justiça de Deus, do que o próprio sangue de Abel. Né? Então aqui mais uma vez o sangue de Abel, o relato de Abel sendo usado pelo autor do Novo Testamento como algo real, né? Como o relato sendo algo real e não apenas algo fictício, como muitos tentam encarar esse texto hoje. E aqui no capítulo 3 de 1 João, no verso 11, 12, João diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Então aqui João, ele ao pedir que os irmãos se amem de forma sincera e genuína, ele fala que não é para que seja da forma como Caim amava seu irmão, né? Porque ele era do maligno e por isso que ele matou seu irmão Abel. Então aqui João ele usa novamente da figura de Caim e Abel para dar suporte e base à sua teologia. E aqui no livro de Judas, no capítulo 11, a gente lê o seguinte, ó: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Então aqui o autor de Judas, ele falando sobre, né, os erros das pessoas que se afastam de Deus, né? Ele usa novamente o que? A figura de Caim, por ter se afastado de Deus e ter matado o seu irmão. Então aqui a gente tem aqui algumas passagens no Novo Testamento que mostram a veracidade, né, do relato de Caim e Abel, mostrando que o início de Gênesis é um relato real, que não é algo fictício, né, e que não deve ser ignorado, deve ser também usado, né, para a nossa vida cristã também, assim como os autores aqui usaram para falar da palavra de Deus. Outro personagem, né, do novo, ali do início do livro de Gênesis, que aqui no Novo Testamento a gente tem algumas passagens que mostram que ele é real, né, é o personagem Enoque, né? Quando a gente vê lá na genealogia que Lucas faz aqui no Novo Testamento, lá no capítulo 3, no verso 37, ele diz assim, ó: filho de Metusalém, filho de Enoque, né? Então aqui Lucas, ao relatar a genealogia de Cristo, ele dá veracidade, né, à pessoa de Enoque. E como a gente leu ao se tratar de Adão, lá no verso 14,
de Judas, ele diz assim, ó, a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. E lá no capítulo 11 de Hebreus, no verso 5, o autor diz assim, pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Né? Então aqui, o autor de Hebreus ele usa a figura de Enoque, ele usa o personagem Enoque, né? Para servir de exemplo de fé, né? Para as pessoas que aceitaram a Cristo também. Então perceba que mais um personagem ali do início de Gênesis, né? Ali do relato da criação, que encontra lugar aqui no Novo Testamento, pelos autores do Novo Testamento. Outro personagem, né, que a gente encontra ali no livro de Gênesis, né, é o caso de Noé. E também sobre o dilúvio, né, sobre o acontecimento do dilúvio. E a gente vai ver aqui no Novo Testamento que em várias passagens Noé ele é citado e também o dilúvio ele é citado, né, aqui no contexto do Novo Testamento. E a gente vai ver aqui, olha, lá no capítulo 3 de Lucas, na genealogia, no verso 36, ele diz o seguinte, né, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, né, aqui mostrando a genealogia de Cristo. Né, e o próprio Cristo, lá no capítulo 24 de Mateus, no verso 37 até o verso 39, ele diz assim, ó, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 26 e 27, aqui Lucas falando sobre Jesus, né? E Jesus diz assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Então aqui Cristo ele faz um paralelo de que o mundo antes da sua volta será igual ao mundo antes do dilúvio. Então aqui Cristo ele usa da historicidade do dilúvio como algo real, algo que aconteceu, né? E ele mostra que o ser humano antes da volta de Jesus será basicamente igual ao ser humano antes do dilúvio. Avançando mais aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, a gente lê o seguinte, ó, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, aqui o autor de Hebreus ele usa o acontecimento de Noé, né, como um exemplo de fé para nós hoje. Porque Noé ele construiu a arca mesmo sem nunca ter chovido, mesmo sem nunca ter se formado uma nuvem, né? E ele acreditando que Deus realmente ia mandar o dilúvio, ele construiu a arca, né? Então aqui o personagem Noé também é usado, né? E também o dilúvio também aqui ele é confirmado no Novo Testamento. Outra passagem que fala sobre o dilúvio, né, e sobre esse contexto de Noé e do dilúvio, é em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 20, a gente lê o seguinte, diz assim, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus guardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 4 e 5, ele diz assim, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-o para juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas,
quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então aqui Pedro, ele confirma, né, que o dilúvio foi real. A terra ela foi inundada por água. E aqui no capítulo 3, né, na 2 Pedro, capítulo 3, verso 6, ele diz assim: com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Né? Então aqui a gente percebe que esses autores aqui do Novo Testamento, eles acreditavam, né, de que o dilúvio ele foi algo real, né, de que Noé existiu, de que o dilúvio foi real. E isso é importante por quê? Porque a realidade do dilúvio, a verdade sobre o dilúvio, ela coloca totalmente fora de cogitação a teoria da evolução. Porque se um dia a terra foi inundada por água e todos os animais pereceram, né, isso aí coloca em descrédito a verdade de que os animais eles foram evoluindo durante eras e eras. Então, a verdade do dilúvio é muito importante, né? E a gente vê aqui nesses versos que não dá para a gente ignorar, né, a verdade sobre o dilúvio, né? E nós, como os cristãos, devemos também acreditar nisso, correto? E o último personagem aqui do livro de Gênesis, que a gente vai abordar aqui nos textos do Novo Testamento, é sobre Abraão, né? Abraão, que o seu chamado ali, o seu contexto, ele está ali envolto, né, e localizado ali no mundo pós-dilúvio, né? Depois de Deus fazer um pacto com Noé, né, e salvar Noé e sua família, logo depois o ser humano ele se afasta de Deus, né, através da construção da Torre de Babel. Deus espalha o ser humano sobre a terra, mas ele vai novamente buscar o ser humano para salvar o ser humano. E ele vai fazer isso através da pessoa de Abraão, né? Ele vai chamar Abraão para que através de Abraão ele possa novamente alcançar o ser humano, né? E lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 1 e 2, falando sobre Abraão, a gente lê assim, olha: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, né? Então aqui o livro de Mateus ele começa, né, ligando a genealogia de Cristo a Abraão, né? E também lá no capítulo 3 de Lucas, né, lá no capítulo 3, no verso 34, Lucas ele relata novamente de que Abraão também fazia parte da genealogia de Jesus. Ele diz assim no capítulo 34, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, né? Então Cristo Lucas ele liga a pessoa de Cristo à pessoa de Abraão. Lá no capítulo 7 de Atos, no verso 2 e 3, Estevão, ao se defender perante o Sinédrio, ele diz o seguinte, olha: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, né? Então aqui Estevão ele relembra aqui o fato de Deus ter chamado Abraão, né, quando ele estava ali em Harã, né? Esse relato a gente encontra lá no livro de Gênesis. No capítulo 4 de Romanos, no verso 1 a 3, né, Paulo falando, ele diz o seguinte, olha: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura, ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então aqui Paulo tentando mostrar ali para os cristãos que moravam em Roma de que a salvação ela vem pela fé, né? Ela vem pela fé em Deus, né? Pela promessa de Deus. Ele usa a figura de Abraão, de que Abraão ele foi chamado por Deus, Abraão foi escolhido por Deus, certo? E ele acreditou, né? Ele se colocou na mão de Deus, ele acreditou, e isso fez com que a justiça de Deus chegasse nele também, né? Então ele usa ali a figura de Abraão para falar sobre a justiça. E o próprio Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, no verso 7, ele diz assim, ó: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão, né? Então ele mostrando aqui que as pessoas que acreditam em Cristo, elas são consideradas filhos de Abraão. E no verso 29 ele diz assim:
E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aqui Paulo ele garante que a pessoa que acredita em Cristo, ela também vai herdar as promessas que foram dadas a Abraão, né? Então todas as promessas ali que foram dadas a Abraão, elas podem ser alcançadas por qualquer ser humano, basta que a pessoa acredite em Cristo, né? Então em Cristo todos nós somos descendentes de Abraão também, né? E no capítulo 4 de Gálatas, no verso 22, também falando sobre a história de Abraão, Paulo diz assim, olha, 4:22 de Gálatas: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Então aqui outro acontecimento histórico da vida de Abraão que é confirmado aqui, né, no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. E ainda sobre Abraão, quando a gente abre lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso 13, a gente lê o seguinte, olha, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E no capítulo 7, no verso 1 e 2, a gente lê assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e os abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Então aqui o autor de Hebreus ele confirma, né, o que está relatado lá no capítulo 14 de Gênesis, no verso 18 até o verso 20, né, e quando ali Melquisedeque ele vai se encontrar com Abraão, depois que Abraão tinha guerreado ali contra os reis ali daquela região. E no verso 8 do capítulo 11 de Hebreus, também falando sobre Abraão, a gente lê o seguinte: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto de sacrificar o seu único filho, né? O seu único filho, novamente. Então aqui novamente a gente percebe que a história de Abraão, né, a história, né, onde Deus chama Abraão e pede que ele sacrifique o seu filho, também é confirmado e é usado aqui no Novo Testamento para ser exemplo de fé para nós também. E a última passagem aqui sobre Abraão está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 6, que diz assim: foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, aqui a gente percebe que o Abraão também era um personagem, né, que era usado aqui no Novo Testamento, que foi usado aqui no Novo Testamento como para que nós também pudéssemos olhar para a sua vida, olhar para o relato que está lá em Gênesis e poder extrair verdade, né, e extrair lições para a nossa vida hoje, né? Os apóstolos fizeram isso, né? Usaram da história de muitos personagens ali do livro de Gênesis, da história da criação, da história do casal de Adão e Eva, da história de Caim e Abel, da história de Enoque, da história de Noé e do dilúvio e da história de Abraão. A gente percebe que esses personagens ali do início de Gênesis, né, que o relato da criação, eles estão muito presentes aqui no Novo Testamento e devem também ser estudados e devem ser levados em consideração por nós hoje também. Então não tem como. A Bíblia ela não dá espaço para que a gente desacredite no relato da criação. Ela não dá espaço para que a gente negligencie, né, os primeiros capítulos do livro de Gênesis. E a gente percebeu aqui nesse vídeo de hoje que é importante a gente estudar para que a gente possa cada vez mais acreditar no relato bíblico, principalmente no relato da criação, ali no relato de Gênesis, que é a base, que vai ser o fundamento de tudo que vai vir em seguida. Então perceba que aqui no Novo Testamento a gente encontra muitas passagens que dão suporte a tudo o que foi escrito ali por Moisés no início do livro de Gênesis, né? Então que nós possamos estudar mais o livro de Gênesis, que a gente possa acreditar, né, que nós possamos nos aprofundar nesse tema, que é o tema da criação, o tema do dilúvio, né, todo esse tema que envolve ali os primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, né, que nós possamos aprender sobre esse assunto para que a nossa fé também seja fortificada.
né? E assim como os apóstolos e os discípulos usavam esse tema para falar de Deus, que nós também possamos aprender a usar esse tema para falar de Deus e para fortalecer a nossa fé. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí e também envia para os seus amigos assistirem também. Valeu!